Fala pessoal, tudo bem? Começamos o 16º episódio do EternaCast, o podcast da Eterna Capital. Meu nome é Vinícius Dueck, sou um dos sócios fundadores da empresa e o nosso host aqui junto comigo é o Igor. Igor, por favor, se apresente. Fala pessoal, tudo bem? Alguns de vocês já me conhecem, eu sou o Igor, sou aqui Head de Produtos da Eterna Capital e hoje estamos aqui para falar um pouco de viagens, um tema aí que eu gosto pouco, né? Viagem e investimento, então hoje eu tô em casa. Maravilha. Bom, para esse episódio a gente trouxe o Fábio. O Fábio é um dos fundadores da Missiva Travel, que é uma agência especializada em viagens exclusivas, em experiências aí para clientes selecionados, e ele está aqui hoje para a gente bater esse papo e espero que a gente consiga trazer bastante conteúdo para vocês e que a gente traga algumas dicas valiosas. Fábio, por favor, se apresente para o nosso público. Primeiro é um prazer estar aqui. Obrigado. Muito legal. Meu nome é Fábio Rosochansky, como você falou, eu sou fundador da Missiva, junto com meus sócios Fabrício Miranda e a Daniela Rosochansky, Fabreira Rosochansky, que é minha esposa também. Legal. E nós três, há 3 anos, fundamos a Missiva. Acho que hoje, até falo bastante que em 3 anos a gente já fez muita coisa, estamos mexendo bastante no mercado e fazendo no mercado de turismo, das agências, de uma forma diferente. Uhum. Então, com marketing diferente, usando muitas mídias sociais. E é um assunto que é gostoso de falar, né? É bom Viagens é muito bom. Então, eu adoro falar sobre isso, falar sobre a agência, até do empreendedorismo. Legal. É muito bacana como a gente está construindo a Missiva. Legal, acho que a gente vai ter bastante conteúdo então para passar para os nossos ouvintes aí, telespectadores. E como que surgiu, Fábio? Da onde veio a Missiva? A ideia de vocês? Foi sua? Foi da Dani? Foi do Fabrício? É uma história bem interessante. Uma das coisas legais é que eu sou formado em turismo. E aí, isso, alguns anos atrás, e eu nunca atuei no mercado de turismo das agências. Depois eu fiz hotelaria na Suíça, trabalhei na Tailândia, trabalhei na Disney. Então, sempre na área hoteleira. Legal. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei nas empresas de bebidas. Trabalhei na Pernod Ricard e na Red Bull. Fui diretora da Red Bull quase 10 anos. Legal. Depois eu saí de lá, fui empreender, e aí fundei uma empresa de tecnologia que chamava Senhora, de venda de ingresso. Foi excelente, vendemos para a Eventbrite. E, em paralelo, a Dani, como influenciadora, ela é estilista de moda, trabalhou em grandes empresas como Tufi Dueck, Lely Blanc, na Calvin Klein. Tu foi meu tio, você sabe, né? Ah, é? Que legal. Que legal. Trabalhei muitos anos lá também, legal. Antes de entrar no mercado financeiro. Ela foi uma experiência excelente na vida dela, que deu muita visibilidade para ela, né? Sim. O nome da marca é muito forte, traz autoridade. E ela, como influenciadora, que isso tem já quase 15 anos, a gente era muito convidado, ela no caso, para visitar os hotéis. Tá. Chato, né? E a gente viu que é um potencial, porque, lógico, hoje, né, cada vez mais viajar não é barato. Então, vamos visitar, né? A gente conhece, é legal. E é bom para ela fazer os conteúdos, porque no final tem as paisagens, né? Então, na publicidade como influenciadora, publicidade de roupa fica ótimo. Então, a gente usava dessa forma. Com certeza. E a gente tinha uma parceria muito legal com uma outra agência e a gente começou a viajar. Até a primeira viagem que a gente fez, uma internacional, foi para as Maldivas, no meio da pandemia. E aí foi aquela loucura. Primeiro eu falei, nossa, a gente é muito louco, né? Porque viajar no meio da pandemia não era fácil. Não tinha quase ninguém nos aeroportos, a gente lá, máscara e vai, e toda vez faz o exame, o teste, né? Então era super... Bom das Maldivas que os bangalôs são mais separados, né? Exato, era até que relativamente seguro. Né? Mas era sempre tenso, né? Porque eu falei, imagina, eu tô lá do outro lado do mundo, se eu tiver aqui com Covid vai ser duro. Mas a gente, não vou desperdiçar essa oportunidade. E nas Maldivas foi bem interessante. A gente foi o primeiro convidado, depois de 6 meses, estava tudo fechado, a chegar no hotel. Então todo mundo aplaude. Eles fizeram um corredor assim, até tem um vídeo lá com a Dani, um corredor assim, todos os funcionários aplaudindo e tal. Pô, e foi emocionante, assim. A Dani até brincou outro dia. Eu não sabia se chorava, né, porque estava sendo, né, a primeira lá ou porque eu estava de graça lá, né? Aquela coisa, aquela mistura. E
E foi uma parceria com essa agência que a gente tinha. Depois a gente foi para a África também, no hotel do Richard Branson. Super legal, uma coincidência, porque ele estava lá. Que legal. Eu tirei uma foto com ele, maravilhoso. Eu não sou um cara de seguir, né, tanta gente, de admirar tanto assim. Esse é um cara que eu admiro, até porque eu trabalhei na Red Bull. Ele era muito amigo do Dietrich Mateschitz, da Red Bull. Eu tinha essa admiração. E aí tirei uma foto com o cara. E isso, né, trouxe uma visibilidade para a gente no meio do turismo. E a gente começou a ver que muita gente vinha cotar as viagens, amigas da Dani, né, principalmente pela Dani, pelas redes sociais, e a gente viu que poderia ter um negócio por trás disso. E começou a vir assim, por que não usar essa força toda para a gente ter o nosso negócio? E, em paralelo, o Fabrício, que é meu sócio, teve uma vez que a gente fez uma campanha, que a gente tem uma agência focada em influenciadores, de ações com influenciadores, e a gente fez uma viagem, chamava Trip das Mães, que eram várias mães influenciadoras viajando para Cancún, na época. E o Fabrício que nos atendeu, na época da CVC. E ele fez um atendimento, cara, excelente. Assim, a gente foi lá, né? Ele não conhecia a gente, nunca perguntou nada, assim, mas numa excelência de atendimento muito boa. E depois disso a gente foi para a Grécia, e a gente tinha até um saldo lá, ou seja, que ele não ia ganhar, porque a gente já tinha um saldo, e ele nos atendeu também de uma forma assim, né, de preocupação, de excelência, de começo, meio e fim, pós-venda, muito boa. E a gente viu um menino com muito potencial. E aí, depois que a gente já tinha essas parcerias, ele falou, por que não ter o nosso negócio? E, coincidentemente, ele também estava querendo empreender, e ele ter a agência dele. Certo. E aí ele chamou a Dani, começou a conversar, falei, deixa eu conversar. E foi uma sinergia muito legal, assim, de valores, a gente já não conhecia tanto, mas conhecia, né, muito do atendimento, do potencial, dos horários de trabalho, né, porque eu sempre falo que hoje em dia não tem plano de carreira, você tem oportunidades, e oportunidades quando você se dedica e é bom, tem demais, né. E ele me mostrou isso. E aí ele falou, vamos fazer uma parceria, e a gente não vai falar para o mercado, eu preciso entender mais do mercado de turismo, também de agência, e depois a gente, entendendo, a gente converte isso para uma sociedade de fato. Cara, e foi sensacional a parceria, fluiu muito bem, o Fabrício faz o papel dele maravilhosamente bem, entende muito da operação, entende muito de destinos. A Dani entende muito, né, de marketing, das redes sociais, de como promover, e eu nessa parte de gestão, de pessoas, de planejamento. Então fez um casamento perfeito. Perfeito, eu acho que é realmente perfeito. E o mercado de turismo, ele tem as agências de muito tempo, né, de 15, 30 anos. Então eu falei, já que a gente vai fazer, vamos fazer de uma forma diferente, vamos usar muito das redes sociais, vamos usar tecnologia a nosso favor, não vamos ter medo dessas coisas, para a gente de fato se sobressair, né, ser diferente das outras e focar no público de luxo, né, um público que a gente convive bastante, que a gente pode promover, e está dando muito certo. Tem alguns exemplos que, né, falando em dar certo, são exemplos maravilhosos. Que bom. A gente vai tocar nesses, a gente vai querer saber desses detalhes. Não, já para pegar o gancho, a gente está falando aqui de diferencial em relação à missiva das outras empresas, das outras companhias. Cita para a gente ali no detalhe, assim, o que a missiva consegue fazer, consegue entregar de experiência para o cliente na ponta final, que diferencia ela das outras empresas. A gente é uma empresa muito focada no mercado de luxo, que precisa conhecer o cliente. Então, desde o começo, a gente tem uma consultoria para entender, escutar, né? O que você gosta, a última viagem, o que foi bom, o que não foi, para qual lugar que você gostaria de ir, se tem filho, se não tem, se você gosta de mais esporte, se você quer descansar. Então, esse entendimento é extremamente interessante para a pessoa. Os sócios conhecem muitos lugares, a turma que trabalha também é excelente, conhece demais mesmo, de Europa, de Ásia, de Disney, que no final, né, no Brasil tem uma demanda muito grande, a gente conhece, esse é um time muito forte.
Além disso, a gente tem todo um atendimento de acompanhamento da viagem, quando a pessoa está lá. Pós, né? O pós durante e o pós também, né? Perfeito. De passeios, de concierge, desde o aeroporto, quando você chega, tem uma pessoa lá para te atender, para acelerar o seu check-in. Durante a viagem a gente tem todo o tempo, se você precisar de alguma coisa, aí o pós-viagem, o cuidado que a gente tem de enviar um kit, né, pré-viagem, a gente faz uma reunião pré-viagem também para... É assim, né, o nosso tipo de cliente sempre está corrido. Uhum. Então, nunca tem tempo, às vezes deixa para a última hora. Então, a gente é muito para isso, né, para trazer segurança, porque as nossas viagens vai de 50 a R$1 milhão. Uhum. Então, não são viagens baratas, porque hoje em dia, né, você vai numa executiva, um hotel de luxo, então são investimentos altos. Então, você precisa ter segurança para você investir esse dinheiro. Com certeza. Vocês, como investimento, vocês sabem, né? Não é, eu vou comprar um carro, R$100 mil, R$200 mil, cara, eu tenho que ter uma segurança. Então, por mais que a internet está aí, e ela é um concorrente, cara, eu não ponho 100 mil, 200 mil, R$500 mil, assim, sem saber, assim, se eu tiver um problema, com quem que eu vou falar? Exato. Com certeza. Eu preciso ter essa segurança, porque são investimentos altos. Perfeito. Aí, se acontece alguma coisa, né, com quem eu falo, com quem eu posso reclamar, como que eu faço um reembolso? A gente tem vários casos, pessoas que estavam viajando, comprou lá na internet, e aí tem um caso que é um cliente nosso, daí por um motivo ele comprou na internet, teve uma nevasca, o cara não conseguia chegar, falou, mas eu quero o meu dinheiro, né? Não é culpa minha. Falou, fala onde você comprou. Ele comprou na internet, você não consegue. Sim. É muito difícil. Então, essa segurança, né, de trazer o planejamento, o acompanhamento, isso tudo faz muita diferença. Eu acho que é muito assim, em viagem, a gente vai criando relacionamento. Então, você vai conhecendo seu cliente, a gente tem clientes, né, que são recorrentes, então você entende o que a pessoa quer, para onde ela vai, então você consegue se antecipar também. Olha, tem isso aqui, tem uma oportunidade legal, tem um hotel maravilhoso que é assim. Então, você vai conhecendo a pessoa, você já sabe o que falar, o que indicar, então isso é muito, muito bom. Legal. Acho que essa explicação do Fábio podia ser a nossa explicação do nosso trabalho, né? Porque funciona muito igual, né? Essa parte do planejamento, do diagnóstico, da conversa antes, para a gente conseguir criar um planejamento eficiente para aquele cliente. É a mesma coisa, né? Ele não vai colocar lá o dinheiro da vida dele com qualquer pessoa, né? Ele não vai ele mesmo se autosservir num banco, por exemplo, ou numa plataforma online. Ele quer um acompanhamento, né? Do começo, meio, fim. Então, acho que é super importante. Acho que até por isso que a gente trouxe você aqui, porque acho que os públicos são muito parecidos. Mas bem interessante o modelo que vocês trazem aí de negócio. Parabéns. Então, aqui, aproveitando, Fábio, que a gente entrou ali no assunto de algumas experiências, com relação a tempo de programação, quanto tempo antes, você comentou, o tipo de viagens que a Missiva acaba entregando ali para o cliente na ponta final é uma viagem completa, uma experiência de fato. Então, quanto tempo antes, geralmente, é recomendado ali para o cliente esse planejamento, essa organização, para vocês conseguirem entregar a melhor experiência? Super legal essa pergunta, porque quando a gente fala de investimento, né, eu acho que viajar está dentro aí do planejamento de vida, né, como você faz seus investimentos, se você quer, talvez, otimizar o dinheiro, né, tentar economizar alguma coisa, o ideal é quanto antes, melhor. Né, porque você tem mais oportunidades. Tá. Então, passagem, hotéis, tem algumas coisas interessantes, dependendo para onde você quer, em alta temporada, né, baixa temporada, isso faz muita diferença no seu investimento. Geralmente, tá? Aí uma coisa, o ideal é quanto antes você faz com calma, porque quando a pessoa sabe exatamente onde ela quer ir, é uma coisa, mas às vezes vem aquelas coisas assim, eu quero viajar, onde você indica. Aí você precisa um tempinho maior. A pessoa às vezes vem assim, tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, a pessoa queria, eu quero ir para Europa, frio, e depois ir para Dubai, e depois ir para as Maldivas. Olha, a gente tenta direcionar, né, o que é melhor também, até de logística, de tudo isso. Então, você tem vários tipos de pedidos de viagem. Mas quando a pessoa sabe para onde ela quer ir, geralmente de 4 a 3 meses a gente consegue fazer. Tá. Quando é muito em cima, tem alguns pontos importantes. Para a Europa, muito cheio. Então, às vezes, quando é muito em cima, você não consegue fazer as reservas de beach club, de restaurante. É lógico que hotel, dependendo do hotel, às vezes tem. Mas
também fica bem cheio. E aí tem aquela coisa, vai pagar provavelmente mais caro. E talvez não tenha nem a disponibilidade que a pessoa quer. Uhum. Então, 3, 4 meses é legal. Nacional, 2, 3 meses vai bem também. Pô, legal. Legal. Financeiramente, a gente recomenda para os nossos clientes aí de 6 meses a 1 ano, né? Para a gente começar a se programar, até para programar ali a liquidez da carteira, né? Para esse período que ele vai precisar ali, talvez, fazer um resgate ou deixar de aportar durante um período para essa viagem. Então, a gente sempre recomenda, do nosso lado aqui, que estamos planejando financeiramente a vida do cliente, de 6 meses a 1 ano. Mas eu vou até além, né, Vinícius? Eu acho que a gente faz essa organização para o cliente desde o início, né? Desde quando o cara manda o dinheiro aqui, por mais que o cliente não coloque, eu quero um direcionamento do dinheiro para a viagem. A gente coloca ali primeiro uma reserva de emergência para o cliente, a gente constitui essa reserva de emergência para qualquer dor de barriga que ele tem, e ali depois reserva de oportunidade. E o que o Fábio comentou, é a nossa opinião também. Viagem é um tipo de investimento na ponta final. Então, aquela reserva de oportunidade, às vezes é uma viagem do cliente. Ele falou assim, apareceu uma oportunidade de uma viagem, utiliza ali a sua reserva de oportunidade para essa viagem, que acaba fazendo total sentido. É legal, acho que faz sentido, né, de vocês também falarem para os clientes, negócio da alta temporada, baixa temporada, se ela tem flexibilidade, vale muito a pena. Agora a gente está indo para Dubai e Maldivas. É baixa temporada. Tá. Então, é excelente, eu pago 1/3 do valor. Caramba, chega a toda essa diferença? Chega a toda essa diferença. Nossa. A pessoa tem que saber, né? Assim, tá tudo bem, você vai, por exemplo, Dubai é quente, bem quente. Só que ela é preparada para fazer, a gente chama do indoor, né? Ela está preparada para o turismo indoor. Então, você tem todo o acesso com ar-condicionado. Lógico, você sai na rua, vai estar calor. Então, se ela vai sabendo disso, e ela quer economizar bastante, você fica em cada super hotel por 1/3 do valor. Às vezes até menos do que na alta temporada. Então, às vezes vale a pena. Com certeza. Eu acho que a parte do dólar também, né? Compra o dólar na época certa, aproveita o momento, isso é muito bom. A gente vai entrar em algum desses temas, mas o ponto que o Fábio comentou é bem interessante. Agora que a gente está estreitando essa parceria com a Missiva, aí a gente entrega um valor a mais para o cliente, além ali da organização, economizar 1/3 de uma viagem, pensa o tamanho da economia que isso não faz no longo prazo, ali que faz 1, 2 viagens por ano. Hoje em dia é muito, né? Porque qualquer viagem não tá barato hoje não. Então, vale muito a pena você ter essa programação, conversar com o seu agente de viagem, saber os destinos, e aí se programa. E aí até para resgatar o dinheiro da melhor forma. Perfeito. E, bom, a gente já falou de algumas formas de se planejar bem. Qual que é o maior erro na hora de planejar uma viagem que você vê dos viajantes, das pessoas que te contratam? Sem dúvida, o erro é em cima da hora. Tá. Porque assim, você tem férias todo ano, né? Você sabe que, principalmente para quem tem família, né? Filhos e tal, sabe que julho, janeiro é férias. Então, se programa antes, né? A pessoa deixa em cima da hora. Então, passagem é infinitamente mais cara, os hotéis, a disponibilidade. Então, é oferta e demanda. O turismo, ele totalmente assim. Esses dias a gente teve treinamento de Grécia. Olha, é super volátil a tarifa. Não adianta. Tem que ver, não é que tem que ver com o hotel quanto que está a tarifa naquele mês, no outro mês, porque ela muda. A gente foi agora para a Grécia, foi ótimo, porque foi na baixa temporada, né? 1º de junho, abertura do verão europeu, baixa temporada, estava tranquilo, o tempo estava maravilhoso, porque a Europa, na alta temporada, para quem quer a bagunça, é ótimo. Excelente, Mas, eu fui com a minha esposa, tranquilo, né? Curti as ilhas, não tem problema aí. Então, o tempo estava lindo, estava calmo, deu para alugar carro tranquilamente, dava para ir num restaurante tranquilo. Isso é muito bom. Com certeza. Eu tive problema de carro lá em Mykonos. Não achava carro para alugar. Não, e não acha. Não tinha. Quero ir para uma outra ilha. Deixou em cima da hora. Eu gosto. Eu gosto muito de ir um pouco solto nas viagens, porque às vezes está num lugar, gostou muito, dá para ficar mais um dia, né? Dependendo. Isso é bom. Só que em alta temporada não dá. Tá. Então, esse negócio da data, ela é muito importante. Esse é um erro que fica bem mais caro. Legal. Uma dica valiosa, né? Então, aqui, já para ir anotando, o pessoal aí de casa, para ir anotando a questão da data. Olha que interessante. Uma coisa simples, né? Comprar o ticket do ferry de uma ilha para outra
em cima da hora estava 49 euros. Se comprasse antes pela internet, 19. Caramba. Então, é de pouquinho em pouquinho, né? É, mas é uma diferença Tá grande. de 50% aí de desconto que o cliente ganha. Mais até, né? E aí mais. você pega, você está numa família, isso é por pessoa. Perfeito. Já virou 100 euros. Só que 100 euros não são 100 reais, exato. Então, isso é uma coisa. Na ida, na volta, no carro. O carro estava super mais em conta. Muito mais mesmo. Então, tem várias coisas que valem muito a pena. Mas essa programação ajuda demais. Não, perfeito. Do nosso lado aqui, o que a gente costuma falar para os clientes é o planejamento certo, não subestimar custo, não deixar aqueles custos pequenos de fora. Então, muitas vezes a pessoa conta uma viagem com a passagem e hotel só, né? Depois esquece a alimentação, o transporte lá internamente. Então, isso a gente sempre costuma colocar na ponta do lápis para os nossos clientes também. A questão da compra da moeda, né, no câmbio. Então, a gente também recomenda ali, você tem como levar papel moeda, cartão de crédito ou cartão de débito internacional, a gente sempre direciona, a gente já vai entrar um pouquinho nesse assunto já também. Fico à disposição, se precisar assim, a pessoa nem está querendo planejar, quiser conversar um pouco sobre a viagem, se pode chamar excelente, que a gente já instrui algumas coisas que com certeza vai mudar aí. E uma outra coisa que a gente vê um erro muito grande também é a relação ao seguro viagem, né, Igor? Muita gente acaba deixando de lado isso, né, e é uma coisa tão delicada. A gente estava conversando antes ali sobre os destinos de neve, né? Quem vai esquiar. É um risco gigantesco que você depende ali de, às vezes, um seguro de cartão de crédito. É bom ter? É bom, mas é bom você ter alguma coisa melhor ali que vai te atender um pouco mais, né? Assim, toda viagem, para mim, tem que ter seguro. Não dá para você viajar sem seguro. O do cartão, a burocracia, ela é muito grande. Perfeito. Né? E o atendimento nem sempre você consegue na velocidade que você quer. É isso. Então, né, as companhias de seguro, elas têm atendimento em português, 24 horas. Eu esquiando, eu tive um acidente no ombro que precisei. Foi ótimo, porque eu tinha meu seguro, foi ótimo, foi rápido. O próprio seguro que eu tive lá no hotel não conseguia nem resolver. Então, é muito indicado fazer. E não são investimentos caros, né? O seguro ele não é dentro da viagem, ele é muito importante, não é o que vai pesar tanto. Mas viajar sem, acho risco. Ninguém quer usar. Mas se você precisar... É isso. E acho que seguro, a palavra seguro, né? As pessoas têm uma certa repulsa, né? Seguro de vida, seguro viagem, seguro de carro ainda é mais comum, né? A pessoa não tira um carro da concessionária sem seguro, mas às vezes ela não tem um seguro de vida, ela não faz um seguro viagem, uma viagem importante ali, e acaba realmente, a gente conhece histórias ali de pessoas que acabam tendo um prejuízo financeiro gigantesco, né? Quem viaja bastante tem que ter, assim, qualquer viagem, né, que você faça tem que ter, mas quem viaja mais, assim, tem que fazer, porque você tem atendimento, por exemplo, a gente passou um mês nos Estados Unidos. Tenho 2 filhas. Chance de ter alguma gripe, alguma coisa, ela é grande. Então, super fácil quando você tem com quem falar, onde eu vou. Nossa, assistência é muito boa. Quando você tem com um cartão de crédito, é difícil. Perfeito. Então, tem que ter, e no final, né, você tem que rezar para não acontecer nada, né, porque totalmente vai prejudicar a sua viagem, mas se acontecer, e pode acontecer, aí os custos são muito altos. Exato. E eu acho que, ainda pegando dessa organização do planejamento, mais da parte financeira, um tema que está muito em voga é a questão do IOF. O IOF vai, o IOF volta, é a tributação, ele cai, e tem ali dentro da legislação, um benefício para quando você manda o dinheiro, por exemplo, para fora, na transformação de câmbio, para fins de investimento. Ele sempre foi incentivado, aí com esse aumento agora que temos recente do IOF, que não sabemos se cai, não cai, essa vantagem ela fica mais significativa ainda, porque para fins ali de câmbio, de gastos mesmo, esse IOF era mais alto em relação a investimento. E aí é uma sugestão, uma dica que fica para essa organização também linkada viagem com investimento. Então, mandando o dinheiro para fora para uma conta global da XP, você paga um IOF mais baixo, né? Você tem um IOF ali reduzido, você consegue fazer uma aplicação, então é necessário fazer uma aplicação, e nada impede ali de daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, esse prazo de organização que a gente comentou aqui, o cliente resgatar esse investimento que está ali em um ativo muito seguro, mas já fora do Brasil, já nos Estados Unidos, e ele fazer esse gasto
E aqui da XP a gente consegue fazer, o Vini me complementa, ele está mais por dentro no atendimento com o cliente, mas a gente consegue fazer isso principalmente para os Estados Unidos, né? Esse é o principal foco que a XP atende hoje, né? Perfeito. Para a parte de investimento, sim, né? O XP US, o XP internacional, a gente consegue atender bem ali para a moeda dólar, principalmente investimento nos Estados Unidos, né? Fábio, as pessoas chegam a perguntar para você qual que é, acho que acredito que faz parte do planejamento ali da viagem, a melhor forma, né, de levar o dinheiro lá para fora, né? Então, leva em moeda espécie, gasta um cartão de crédito ou um cartão de débito internacional, como a gente estava falando. O que vocês recomendam para os clientes de vocês? Hoje tá mais comum, né? As pessoas já estão mais acostumadas, mas sempre um pouco de dinheiro. Tá? É bom, né? Para alguma emergência, Exato, ali, alguma coisa. Principalmente para precisar pagar alguma coisa para alguém, né? Muito comum fora dar uma gorjeta, né? Exato. É muito elegante fazer isso, principalmente, né, para os hotéis mais de luxo. Mas hoje o cartão, né, de crédito é uma opção e os de investimento de conta internacional, né, vendo o IOF, ajudaria. Então tem que esperar essa situação. Isso muda todo dia, né? Exato. Mas eu acho que você sempre ter também, isso é importante, ter variável, sabe? Leva um pouquinho de dinheiro, tenha sua conta internacional e o cartão de crédito, porque às vezes se tiver alguma variação de alguma coisa, você pode também escolher. Perfeito. O que a gente recomenda é exatamente isso, né? Dividir um pouco, então pôr o dólar ali para uma questão emergencial, o cartão de crédito para compra das passagens, né? Do hotel, pagar hotel, né? E até para alguma emergência lá maior, né? Que você tem o crédito para você ter um tempo para pagar isso. Mas a maioria a gente recomenda sim, através de uma conta de investimento, usar o cartão de débito lá fora, o IOF é menor, você faz a conversão pelo dólar comercial e não pelo dólar turismo, né? Então você tem uma economia grande também. Então a gente costuma estar alinhado com relação a isso, então. Maravilha. Fábio, e com relação voltando a falar aqui de viagens agora, com destinos que estão fora do radar ali, que o pessoal não costuma fazer, tirando ali Disney, Europa, qual sugestão aí você acaba dando para o nosso público? Qual que é o destino hypado agora? Destino hypado. Tem assim, ó, tem o fora do comum total, que são para poucos viajantes, né? Porque não é comum, né? A pessoa, vou até, digamos, um super hypado agora é Japão. Tá. Mas nunca é o primeiro destino da pessoa. Ela faz o padrão, né? Ela passou para os Estados Unidos, Europa, e aí vai ser o terceiro, quarto destino dela. Exatamente. Ou a pessoa é uma pessoa que tem um perfil completamente diferente e gosta dos mais diversos possíveis. Então, a Ásia sempre é um pouco diferente, né? Porque você tem muita cultura diferente, idioma, religião. Então, o impacto é diferente. Então, quem gosta de fazer turismo mais exótico, então, a Ásia é muito bacana. Então, a China está super hypada também. E vem, né? Eu fui para a China 4 vezes e faz um tempo que eu não vou. Estou querendo ir esse ano. E falam que mudou. A China, do que eu fui, já é outra. Então, né, ele vem se desenvolvendo demais. Então, e são lugares que o impacto é muito legal. Porque é uma experiência diferente. Uma coisa é eu ir para um lugar que eu estou acostumado com o idioma, né, que é o inglês, a comida é parecida, a cultura não muda tanto, como uma Ásia. Então, China é muito legal. Japão, como eu falei, Japão está super hypado, as pessoas estão querendo demais, é um destino super procurado. A Tailândia é um destino, eu morei na Tailândia, acho sensacional. Então, a gente esteve lá no passado também, é muito gostosa. As pessoas são super receptivas, agradáveis. Então, é legal de fazer. E tem alguns lugares como a Finlândia, Noruega, que não são tão procurados, mas são lugares maravilhosos. E o mundo é muito grande, né? Então, você tem muitas opções para fazer. A Coreia também, que o pessoal gosta. Né? Eu vejo um aumento muito grande de Coreia e Ásia. Eu acho que é muito pelos doramas, né? Não sei se... A gente tem muitos fãs de dorama lá no escritório, né? Eu acho que as mídias, né? Assim, um destino, ele é meio descoberto quando você tem um marketing legal. No Japão, quando você começa a ver mesmo, tem muita gente indo porque várias pessoas foram, influenciadores foram. Então, você deixa o lugar
super hypado. Quando você tem um dorama, uma novela que fala, sabe, alguma coisa, um programa no YouTube, alguém super famoso que fez alguma coisa, cara, você põe o destino no mapa. Legal. É super interessante. Eu acho que esse é um ponto que a gente estava conversando antes de começar aqui, que é bom a gente abordar também no podcast, né? Como mudou essa questão do turismo, como os influenciadores digitais, às vezes uma série, como isso acaba influenciando ali no dia a dia do viajante. Isso é legal de falar, até porque, né, minha esposa é sócia, Aham. é a Dani Cabreira, e ela tem um papel muito importante no crescimento da missiva. Uhum. Pelos destinos, como a gente estava falando, ajuda no mercado como um todo, e também no próprio, na divulgação da missiva. Uhum. Então a gente distribui o conteúdo, então agora a gente foi para a Grécia, a gente visitou um hotel que é o Katikis, e o Kalilo. O Kalilo é um hotel super hypado, assim, como instagramável. Então as pessoas ficam doidas, né? De falar, nossa, que hotel. E você põe no mapa um lugar. As pessoas não conheciam, começam a conhecer o lugar. E a gente faz esse trabalho com ela, daí a gente visita os lugares, fala sobre os lugares, faz o conteúdo. Uhum. Isso chama muita atenção. Tem gente que fala assim, ó, eu quero fazer a viagem que a Dani fez. Porque viu o lugar, se sente segura a fazer, viu que é legal, confia na dica da Dani. Então, isso faz com que ela, né, fique à vontade em fazer aquele roteiro. Então, isso é muito legal. E os outros, você vê Oman também, que algumas influenciadoras colocou no mapa. Então, você realmente coloca no mapa um lugar. É muito interessante. Vocês têm filhas, né? Duas. E viagem com filhos? O que vocês... Óbvio, Disney, né? Mas o que pode sair do comum aí que seria legal? Cara, dá para viajar com filhos para todos os lugares. Pô, legal. Você tem que se preparar. Eu vejo o europeu... Não sei se só o europeu, mas viaja com uma facilidade muito grande com filhos, né? Eu vejo... eu tava na Itália com a minha esposa e famílias com 5 filhos naquela fila gigantesca no sol e a galera curtindo. Eu já fico um pouco... Eu acho que tem um desafio grande que o brasileiro ele gosta de muita mala. Né? Eu venho com a Dani, a gente entendendo e melhorando isso. Então, cada vez mais a gente tenta viajar com menos mala. Então, uma mala muito organizada. Ó, essa roupa é para esse dia, né? Então, vai já Isso é uma dica boa também. Principalmente ela, né? Uma mochila já vai. Mas ela, ó, são 10 dias, então vou levar o look para os 10 dias. Legal. Isso é muito importante, porque quanto mais mala, com criança é mais difícil. Uhum. Então, isso ajuda muito. Se programar com antecedência e tentar não mudar tanto de hotel. Isso certo, ajuda legal. também. Então, vou para um lugar, por exemplo, Disney, mais simples, né? Mas quando você vai para lugares, isso eu posso falar, porque a gente já foi com elas para a Europa, então já paramos em Londres, depois Paris, depois fizemos uma viagem de trem, uma viagem maravilhosa, que é uma das viagens que elas mais gostaram, que é fizemos o Bernina e o... Como é que chama? O Glacier Express. Tá. Maravilhoso, assim, é um dia de passeio, de São Moritz para Zermatt, ou Zermatt para São Moritz, e elas lá indo uma linha, aí elas estão com 10 e 7. Agora já está um pouco mais fácil, né? Uhum. Quando é menorzinho, aí eu carregava as 4 malas grandes e elas ajudam nas menorzinhas. Mas quando é menorzinho é um pouco mais difícil, então não dá para fazer tanta viagem assim, né? De pinga-pinga e tal. Mas elas já com 5, 6, 7 para cima, super legal. Uhum. Eu acho que é uma experiência com filhos, cara, que vale muito a pena. Maravilhoso. Porque a gente não sabe o impacto disso na vida delas, mas a visão de mundo muda completamente, né? Concordo muito. Liberdade, essa autonomia, essa segurança, coragem de ir, perde muito do medo. Então é muito legal. Já fez... a gente esquia bastante com elas. Legal. É muito legal. E aí é tranquilo. A gente vende, eu tinha comentado antes, a gente é top 10 de Clube Med no Brasil, a missiva. E a gente vai bastante com elas. Então já estão esquiando, é muito bacana. Esquiar com os filhos é maravilhoso. Quem gosta de viajar e gosta de esquiar com os filhos é demais. Assim. Você vai, desce, é uma experiência muito boa. Que legal. Então dá para viajar tranquilamente com os filhos. Tem que ter um perfil um pouquinho mais arrojado, né? É diferente, sim, porque a preocupação ela é maior quando você está com as crianças, mas dá para fazer e eu super recomendo. E Fábio, comenta um pouco, a gente falou bastante de fora do Brasil, e assim, a gente vive num país maravilhoso, né? Tem inúmeros ali destinos turísticos muito interessantes dentro do Brasil. Para quem quer
vir para o Brasil, ou até um cliente nosso ali que está mais fora do que dentro do Brasil e quer conhecer um destino aqui no Brasil, qual ponto ali você recomenda? Qual um destino interessante? O Brasil é maravilhoso mesmo. Você tem vários lugares legais. Eu gosto de fazer Brasil quando a pessoa quer também viagens mais curtas, né? Então a gente indica muito, quero 4 dias, 5 dias. Então, você tem todo o Nordeste, maravilhoso. Você tem Amazonas, que é muito legal. Tem hotéis maravilhosos, de luxo. E o Brasil está se desenvolvendo mais nos hotéis de luxo também. Então, isso é muito legal. Você ficar, às vezes, 10 dias no mesmo hotel, às vezes não faz muito sentido. Se a pessoa quer descansar, aí super. Outro destino maravilhoso é Trancoso. Então, super legal. Tem hotéis, né, como Fasano, hotéis boutique, maravilhosos. Você tem muito destino legal. As pessoas não conhecem tanto, né? Ou ficam só com, não, quero ir para fora. Mas você tem tanto como atividades, né? De fazer atividades legais. Agora o Wake está super na moda. Então você tem hotéis boutiques super legais. Você tem o próprio sul do país, hotéis legais. Então o Carmel. Então você tem uma gama de hotéis que a gente indica. O Nanai, uma experiência super de luxo, comida maravilhosa. Então, são hotéis que você compara com hotéis fora do Brasil, tranquilamente. Mas é isso, ou você faz 2 destinos. A gente fez com as crianças, super legal. Tipo, o roteiro era Caraíva, Trancoso e Arraial. Então, super legal a viagem. Não é tão distante. Aí, isso é bom. Com criança, às vezes, é melhor fazer destino que o voo é mais próximo. Então, você tem uma América Latina, que é legal, você tem um Caribe, você tem no Brasil. E aí, às vezes, fazer essa composição é muito legal também. Boa. Vou só voltar um pouquinho na neve ali, que agora eu vou fazer uma consulta pessoal. Qual? Pra neve. Eu tô indo agora para esquiar, levar meus filhos, né? A recomendação que eu tive é deixe para o final. Se tiver algum acidente ali, você não atrapalha a viagem inteira. Vocês costumam fazer isso mesmo? Deixa Primeiro, só curiosidade, dias, tá indo para onde? Para Santiago. Santiago, legal. Deixa para o final. Deixa o final, né? Eu acho que por cansaço também, porque cansa esquiar, né? E esquiar é maravilhoso, mas tem toda uma dinâmica de acordar cedo, então arruma as crianças, aí tem que acordar antes para arrumar todo mundo, para depois você sair para esquiar. E é um esporte que cansa, a gente fica esquiando o dia inteiro. Então, no final da viagem, você está mais cansado. Então, eu indico, faz o turismo antes, faz o passeio e depois vai esquiar. E, eventualmente, como é um esporte radical, pode acontecer alguma coisa. Então, né, vamos tentar minimizar os riscos. Essa foi a dica até de um cliente nosso que esquia todo ano. Ele falou, cara, cometi esse erro lá atrás, eu esquiei logo nos primeiros dias, torci o joelho, acabou minha viagem. Tive que voltar para o Brasil e tinha mais 10 dias de viagem ainda pela frente. Então, essa dica ficou. Vou aproveitar esse gancho, então, para perguntar para os dois aqui. A gente tem experiência dos nossos clientes que pegam aqui seguros viagens com a gente e também clientes lá da Missiva. Com relação ao seguro, a proteção ali em relação a qualquer acidente, vocês têm algum exemplo ali, algum caso mais preocupante do que aconteceu e como o seguro conseguiu proteger o cliente? Cara, pode acontecer tudo, desde o pior. Então, tem todos os casos. Comigo mesmo já aconteceu. Eu falei, desloquei o ombro, então foi uma situação ruim, estava no meio da neve, estava esquiando, foi um atendimento maravilhoso, consegui também todo o reembolso rápido, as coisas mais simples, como criança com resfriado. Sabe uma coisa que acontece? Dor de dente, que você não tem que fazer, e dor de dente é insuportável. Você está num lugar... Então, todo o atendimento, né, desde saber aonde ir, né, ao melhor médico. Você tem as teleconsultas também, para pelo menos se acalmar, porque às vezes você está preocupado com alguma coisa, então você conversa com o médico. Então, existe até o pior mesmo, então tem que estar segurado. A gente, como eu falei antes, você não quer usar, mas se precisar, você tem que estar. Então, pode acontecer... Aqui pode acontecer, lá também. Em qualquer lugar, né? O que a gente recomenda sempre para os nossos clientes, né, Igor, é realmente ter um seguro viagem de uma seguradora específica, né, que seja especialista nisso. A gente vê ali muita gente negligenciando e colocando em cartão. É bom, é melhor do que nada, mas o cartão geralmente você tem que arcar com o custo para depois ter o reembolso. Muitas das nossas seguradoras que a gente trabalha,
a seguradora paga direto, né? Então você não tem que fazer esse desembolso para depois ter esse reembolso. Então a gente recomenda sempre procurar ali realmente um seguro de viagem personalizado, tá? Vinícius, como você falou, o do cartão ele é melhor do que nada. Sim. Só que o atendimento, quando você vai pelo cartão, é mais difícil o atendimento. Você fica lá na linha esperando e nem sempre dá tempo. É isso. Então, com os seguros de viagem, se você for pro hospital, acontecer alguma coisa, se você estiver desacordado e for, o seguro vai arcar com isso. Você pode até ter que pagar, mas é rápido as coisas. Então é muito diferente. A gente opta por trabalhar com seguradoras que têm atendimento em português. Então o cliente ligou para cá, eles, aconteceu isso. A seguradora vai cuidar de tudo. Vai no lugar tal. Se você não conseguir nesse lugar, pode ir em qualquer outro que a gente vai arcar com esse custo porque está coberto pelo seguro. Né? Então é super importante. Acho que esse é uma fase que a gente não pode negligenciar da viagem. Né? Não, perfeito. Ficou claro. Boa. Bom, acho que a gente está já quase chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, né? Só voltando um pouquinho, que eu acho que eu esqueci desse assunto que é muito interessante, uma dica para quem faz viagens com frequência é ter o seguro multiviagens, tá? Isso é uma coisa que a gente recomenda para os nossos clientes, que é um seguro anual que vai cobrir todas as viagens que você tem ao longo desse ano, daquele ano que você contratou. Sai muito mais barato, é uma forma que você se planeja melhor financeiramente, né? E aí você não precisa ficar se preocupando em emitir um bilhete de seguro a cada viagem que você fizer. Eu fiz uma cotação para mim, eu também estou indo agora passar uma temporada nos Estados Unidos, vou ficar um mês lá. Se eu contratasse só para essa viagem, ia sair o mesmo custo de eu contratar um seguro pro ano inteiro e cobrir todas as viagens do meu ano. E não tem limite de... Não tem limite de viagens. Caramba, bem legal. É bem interessante. Então Legal fica a dica aí que eu acho que pode ser interessante. Bom, vamos lá, Igor. Tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que com relação ao tema de viagem eram essas as dúvidas. Tem uma coisa que eu acho interessante, que acho que a gente estava falando em algum dos papos, que é como você se planeja, né, financeiramente para a sua viagem. Você fala, mas como se planeja? Cara, tem que gostar de viajar. E aí você tem que fazer, igual você faz você separa seus investimentos em blocos, né? Eu acho que tem que ter uma área de lazer. Então, todo mês você já fala, ó, esse aqui vai para o lazer. Para ficar mais fácil e até não pesar tanto na hora que for viajar. Então, você vai separando, faz o investimento, consulta vocês qual é o melhor investimento, com talvez uma liquidação mais rápida, tal, mas que você não perca nada, e vai fazendo mês a mês isso. Né, já sabendo, sem contar com aquele investimento. Aí vai de cada um, do tamanho da viagem que quer fazer, né? Porque em viagem o céu é o limite. Você pode gastar 50 mil, 100 mil ou R$1 milhão, né? Dependendo do que você quer fazer. Então você vai fazendo isso para até não sentir tanto, né? Quando você for fazer a viagem. E essa dica também vale para quem vai comprar dólar, né? Não comprar tudo de uma vez, a gente recomenda sempre ir comprando aos poucos, por isso que a antecedência, né? Se programar com antecedência, para você não correr o risco de comprar no pico, né? O dólar no pico, e também não ficar tentando procurar ali o melhor momento de comprar. Vai comprando aos poucos para a gente ter um equilíbrio ali com relação às taxas. Né? E na verdade, psicologicamente é muito bom, hein? Você já está com o dinheiro separado, você fala, estou indo viajar sem investir. É isso. Já passou o dinheiro ali, então você vai mais feliz, né? Com certeza. E acompanha também os nossos conteúdos, né, Vini? Porque a gente está no movimento agora que o euro se valorizou em relação ao dólar. E isso no final do dia ali faz uma diferença em relação aos custos da viagem também. Então ficar de olho ali nos motivos globais geopolíticos do porquê isso está acontecendo, também influencia na decisão final. Talvez é melhor segurar agora uma viagem pela Europa, fazer uma ali ou na Ásia ou nos Estados Unidos, e a gente tá aqui para auxiliar e atualizando os clientes em relação a isso. Isso é legal. O assunto, né, de investimento com um tipo de viagem faz todo sentido, porque você pega uma viagem, por exemplo, tanto como a gente falou de baixa temporada, ou destinos que tem um custo mais baixo. Por exemplo, a Tailândia. A Tailândia você fica em hotéis maravilhosos com preço muito bom. Então é legal. E a moeda lá, alimentação, como você falou, na Europa não está barato, não. Na Ásia é mais em conta. Legal. Então isso é legal também de fazer o direcionamento. Mas uma outra dica. Porque às vezes o pessoal só olha ali a princípio passagem e hospedagem, você tem todo o custo de estar no país. Exato. E a gente, a dica que o Igor deu, eu reafirmo, continue assistindo os nossos conteúdos. Para quem é cliente eterno, nós temos uma comunidade no WhatsApp. Por favor, procure a gente, quem não está nessa comunidade ainda, porque a gente solta muitas notícias lá diariamente.
né? Então, quem acompanha os vídeos que o Igor principalmente faz toda semana, do resumo semanal, consegue ver que até uma política agora do Trump de desvalorização do dólar, né? Então, a gente tende a ter um dólar mais desvalorizado. Acho que você pode até... Bem pouco, Igor, só bem falar rápido, sobre esse assunto. senão eu vou aqui em outro podcast. Como o Vini comentou, é a política do Trump, né? A ideia dele é seguir desvalorizando a moeda para tentar trazer ali mais investimentos para o país no final do dia. Então, é o objetivo do Trump. Ele tem que ver ali a força, a intensidade que ele faz isso, porque ele pode ter isso demais. Passar ali do limite. Então, quando a gente compara ali, principalmente o euro contra o dólar, até uma cesta de moedas contra o dólar, é o objetivo do Trump. Então, enquanto ele estiver no mandato, enquanto ele tiver esse racional, ele vai fazer o possível para tentar reduzir o preço do dólar em relação a essa cesta de moedas. De uma maneira rápida, é isso. Boa. Foi rápido. Foi rápido. Legal. Fábio, a gente está chegando no final. A gente tem um quadro agora que a gente quer propor para você. Cada episódio a gente dá um nome. É um bate-bola mesmo. No episódio com os jogadores de vôlei foi o... Manchetão? Aqui vai ser o quadro Ponte Aérea, tá? Então é uma pergunta e uma resposta rápida. Tá. Pode ser? Pode. Deixa eu só falar que viagem é maravilhoso, né? E eu falo que viagem conecta, muda vidas. Então, acredito. Não adianta também... com você, né? Investe, mas não curte. Perfeito. Então, por isso que eu estou falando, já, na hora que você vai investir, já deixa um investimento para viagens e viver, né? Com certeza. A gente viaja bastante. Equilibra tudo, né? Eu acho que traz segurança, conecta a família, conecta com a esposa. Quando você volta, você está com uma visão diferente, descansa, está pronto para até trabalhar mais motivado para fazer a próxima viagem. Então, viajar é maravilhoso, eu indico para todo mundo. Não, e eu fiz pós-graduação, né, em Private Bank, e uma das coisas que a gente aprende nessa pós-graduação é ensinar o cliente a gastar. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado no dia a dia a lidar com o cliente que gasta demais. Mas a gente tem muito do cliente, o Vini sabe disso, do cara que não gasta, do cara que ele ganha bem, ele guarda, ele já tem patrimônio para deixar aí por 3, 4, 5 gerações, e ele tem dificuldade de gastar, e ele passa isso para o filho dele. Às vezes ele passa ali a visão do que ele ganha menos. E a nossa função aqui na Eterna é mostrar isso para o cliente. A gente mostrar, o Vini tem uma planilha aqui sensacional que ele mostra, você pode gastar tanto por mês que você não vai dilapidar nada do seu patrimônio. E muitas vezes a gente faz esse incentivo para o cliente na ponta final. É maravilhoso, hein? É o melhor problema dos mundos. E mesmo assim, o Vini pode complementar. Procura o Fábio na Missiva e gasta bem pode seu me dinheiro. chamar para bater um papo sobre viagem, falar de coisa boa, porque eu viajei sempre minha vida toda. Uhum. Minha vida toda eu viajei, tive boas oportunidades nas empresas que eu trabalhei, viajava, né, a trabalho e sempre aproveitava para conhecer os lugares. Então, conheci muito o Brasil, conheci o mundo todo, morei fora em vários lugares. E essa experiência, né, ninguém tira de você. Conhecimento ninguém tira. Com certeza. Então não adianta só ter o dinheiro. Então eu acho muito legal que vocês quiserem me chamar para bater um papo sobre viver, lifestyle. É isso. Acho que é sempre agregar para o nosso cliente. Exato, né? A gente sempre pensa nisso. Bom, vamos para o quadro Ponte Aérea? Então tá, eu faço uma pergunta, você faz outra e responde o que vier primeiro na mente. Pode ser? Vai. Destino favorito para relaxar, o seu? Cara, Tailândia é maravilhoso. Tailândia. Boa. Uma viagem que ainda não fez e tem vontade de fazer. Se é que se conheceu praticamente o mundo inteiro? Não, Japão, é a próxima aí da lista. Uma experiência de luxo inesquecível. O Bernina e o Express, o Glacier Express. Legal. Nossa, maravilhoso. Onde que fica? De trem. É o trecho de trem de São Moritz para Zermatt. Tá, bacana. Sou eu ou você? Legal, sou eu. Fiquei até pensando aqui, né? Comum. O item indispensável na mala. Poxa, tem indispensável na mala? Cara, tem uma coisa que eu sempre penso, nada é indispensável. Passaporte, cartão, celular. O resto vai... Vamos pra lá. Exato. Um perrengue de viagem que virou uma história boa. Nossa, tem vários. Tem vários perrengues. Essa última viagem para a Europa, a gente foi a família e minha esposa foi assaltada em Milão. Levaram o celular. Então foi um caos. Caraca. E aí marcou bastante. Então, cuidados com isso é importante. E tem coisas tipo, quase esqueceu a mala fora do trem. Então, tem várias dicas assim de mala que é importante
tá ciente. Legal. Porque aí a gente tá. Eu até essa última viagem eu falei para minha esposa: a gente está ciente a acontecer qualquer coisa, né? Em viagem. Você tá mais. É muita coisa, é mala, arruma, muda e tal. Então tem que estar bem esperto para não acontecer. E para fechar, uma dica de ouro para quem quer viajar. Uma dica de ouro para quem quer ver: planejamento e falar com a missiva. Boa. Essa daí foi levantando. Levantamos, ele cortou. Boa. Pessoal, Fábio, para encerrar, eu quero te entregar um brinde. Ju, tá aí o nosso brinde? Traz o da Dani também, por favor. Você já leva para Dani também. Nosso kit aqui. Vocês podem... Obrigado. Então, o kit da Eterna para você e para Dani. Muito legal, muito Vocês obrigado. Gostem. Foi maravilhoso. Que legal. Obrigado Adoro por falar aceitar de- esse desafio aí, esse bate-papo. Adoro falar de viagem, é muito legal. Como eu falei no começo, a gente está construindo uma empresa diferente, né, nesse mercado de luxo, com mídias sociais, com tecnologia, sempre lembrando, né, e dando foco para o nosso cliente, satisfação do nosso cliente, que é o mais importante, desde o começo da viagem até o pós. Então, hoje a gente manda umas fotos de, né, quando ele volta, sabe, desse tato, assim, da emoção, de estar próximo e que o nosso cliente vire nosso amigo. Né? Você Legal. tem uma relação diferente com o nosso cliente. Muito Perfeito. legal mesmo. Fábio, quer deixar suas redes sociais da Missiva? A gente já coloca aí no vídeo também. Fica à vontade. Segue a gente, né? A gente tem o site hoje, que já fala bastante, mas segue a gente no Missiva Travel, tem bastante conteúdo. E busca a gente, fala com a gente para cotar a sua próxima viagem. Boa, perfeito. Igor, Da minha parte considerações era finais? isso. Agradecer todo mundo. Seguir a Eterna Capital também nas redes sociais. Para Arroba quem, Eterna Capital Oficial. pra quem é cliente da Missiva e gostaria ali de ter mais conteúdos em relação à parte de investimento, geopolítica, tudo isso a gente entrega bastante lá nas nossas redes sociais. Perfeito, pessoal. Então é isso. Eu quero agradecer a atenção de todos. Obrigado, Fábio, por aceitar esse convite. O pessoal da Missiva que está assistindo também, todos os nossos clientes. Se vocês quiserem ter uma experiência exclusiva aí de viagem, procure então a Missiva e procure a gente aqui para a gente ajudar financeiramente ali para realizar esses sonhos e esses destinos incríveis aí que a gente espera que vocês tenham. Então, desejamos aí boas viagens, desejamos um bom planejamento financeiro e até a próxima. É isso. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.